prática de direção, qual o primeiro documento que ela pega? PD. É a permissão para dirigir, ou PPD, permissão para dirigir. Válida por quanto tempo? Um ano. Durante esse prazo de um ano, a pessoa pode viajar, pode dirigir nas rodovias? Pode. Comentaram por aí que existe uma lei que permissionário não pode dirigir em rodovia, mas essa lei não existe. A permissão é válida em todo o território nacional. Tá? O que a pessoa não pode é cometer infrações. Que se a pessoa cometer uma infração gravíssima, o que acontece? Perde a permissão. E aí ele vai ter que voltar tudo de novo. Lá na clínica, do Detran, né, fazendo os risquinhos. Só perde se for gravíssimo. E se a pessoa cometer uma infração grave? Perde também. Ó, uma gravíssima ou uma grave e ela é cancelada. Tá? Uma média? Não. Duas médias sim. Então, o que vocês vão fazer para não perder a permissão? Ficar um ano em isolamento, no quarto branco, ficar isolado por mundo durante um ano, depois você sai para o mundo já habilitado, tá? Vocês vão seguir essa dica? Não? Não, vai. Então até a próxima vídeo, você encontra aí de novo então. O que eu estou querendo dizer com isso é que se já tinha um aluno aqui que perdeu a permissão, no último dia de permissão. Como assim? Ela disse que estava dirigindo na EPTG e a EPTG estava congestionada. Aí a amiga dela, do lado, falou bem assim: aí amiga, pega aqui o acostamento, senão a gente vai chegar atrasada. Né? O que ela fez? Ouviu a voz da Lapombagia, né? Entrou no acostamento e foi. Aí a polícia viu ela passando pelo acostamento. Só que não parou o carro dela. Só anotou a placa. Como isso é um auto de infração? A infração chega na casa da pessoa no mesmo dia? Não. Alguns dias depois. Logo, deu tempo dela pegar a definitiva? Não. Sim. Porque, ó, como era o último dia de permissão, hoje o Detran usa um método um pouco diferente para evitar essa situação que eu vou comentar. Mas, como era o último dia de permissão, para você sair da permissão e ir lá pegar a CNH definitiva, o que você tem que fazer? Vai lá no Detran, paga uma taxa de R$100 para pegar a CNH definitiva. O que foi? Ué, vocês acharam que era de graça? Vou falar uma coisa para vocês. Bem-vindos ao Brasil. Tá? Não é nada de graça, não. Mas e outra coisa, o que é R$100? O que é R$100 para vocês? Tudo rico, não é? Pensa comigo, a habilitação tá cara? Então o pobre não tira a carteira, quem tira a carteira é rico. Outra coisa também é que tem gente aqui nessa sala que com certeza tá ganhando a habilitação de presente. Olha aí, tá vendo? Isso é presente de pobre, gente? Isso é presente de rico. Pobre dá caneta, tá? Pobre dá chaveiro, mas rico é. Mas enfim, ela, no caso da menina, pagou a taxa de R$100, pegou a CNH definitiva. Assim que ela pegou a definitiva, chegou a notificação na casa dela, que ela tinha cometido tráfego pelo acostamento na EPTG. Aí o que ela pensou? Já que eu tenho a definitiva, eu posso assumir a infração. E assumiu. Entendeu? 4 anos depois, praticamente, quando ela foi renovar, ela descobriu que isso cancelou a CNH e a permissão. E ela teve que voltar tudo de novo. Lá para o Detran e para a clínica fazendo os esquemas. Professor, mas é porque o carro estava no nome dela, né? Uhum. Se não tivesse, não ia dar Mas você pode nada. dizer que outra pessoa estava dirigindo, pode não? Então eu vou explicar esse método aqui sem 15 dias, né? Que você vai identificar um outro condutor, tá? Mas e aí, vocês vão ficar no isolamento? Sim. Não, tem gente falando que não. Tem um caso pior, tá? Uma pessoa que perdeu a permissão sem dirigir. Ué, professor, como assim? Ela não colocou o carro no nome dela, não dirigiu, não cometeu infração, não fez nada demais. Só que quando encerrou o prazo de um ano, ela pagou a taxa e pegou a definitiva. Assim que ela pegou a definitiva, aí o marido dela chegou nela e falou assim: amor, transfere os pontos aí para sua carteira, minha CNH tem muitos pontos, tem como transferir alguns para a sua? E ela? Sem problema. Só que ela não percebeu que algumas dessas infrações haviam sido cometidas na época que ela era permissionária. O que aconteceu?
4 anos depois, quando ela foi renovar, descobriu que isso cancelou a CNH e a permissão. E ela teve que voltar tudo de novo. Para onde? Lá para a clínica fazendo os esquinos. Tá? E aí, vocês vão ficar no isolamento? Sim. Oi? A gente falou que não ainda. Tem um caso pior. Não, tô brincando, tem caso pior. Ó, pois é, não. Então, dicas aí para você não perder a permissão, né? Não coloque carro no seu próprio nome durante esse caso, né? Porque se esse carro tiver alguma infração, pode ir para a sua permissão. E se tiver, ela pode ser cancelada. Outra coisa, não cometa infrações, né? Dirija na linha, né? Não dirija, tá? Não exista. Gente, o que é um ano isolado? Não? Ó, pensa bem, se você vai ficar um ano isolado agora, né, e você não é flamenguista, você não vai ver o título do Flamengo na Libertadores, né? Hã? Bom, outra coisa é que durante esse período aqui de permissão para dirigir, não pode ter cometido infrações dentro desse período, desde a data de emissão até o prazo de 12 meses. Então pensa bem, aqui nessa sala deve ter alguém com carro no seu próprio nome. Mas se tiver infrações nesse carro, não dá nada ainda. O problema é no período que você pegar esse documento, durante o prazo de 1 ano. Entendeu? E eu... Oi? O excesso também perde? Como assim? Não, eu digo que teve motivo, não tem nem ano, já chegou com multa também lá de excesso de velocidade. Se a infração tem infração entre média, grave e gravíssima. Entendeu? É o nível da infração. Então quer dizer que eu só corro o perigo de perder a partir do momento que eu pegar a perder? Isso, pegou esse documento, se tiver infração, aí ela pode ser cancelada. Então nesse período de escola. Antes não dá nada. Entendeu? Outra coisa, tem gente que pega e coloca o seu carro, né, em nome de uma pessoa que não é habilitada, porque assim a pontuação vai para a carteira de quem? De ninguém, a pontuação se perde. Eu vi um monte de lâmpada brilhando na cabeça de vocês aí agora. Por quê? Eu ia pensar, é uma boa ideia colocar o carro no nome de uma pessoa que não é habilitada. Outra coisa também... Oi? Então, isso que eu ia falar agora. Se você... Todos aqui são empresários, não são? Então, se você colocar o carro no nome da sua empresa, a empresa tem carteira de habilitação? A empresa tem CNPJ, a habilitação precisa de CPF. Então também não vai para a carteira de ninguém. Só que no caso da empresa, geralmente o departamento de trânsito ele pode enviar a notificação, né? A infração. Se a empresa não identificar ninguém, ela pode dobrar a notificação, fazer ela ter que pagar 2 infrações. Entendeu? E pelo mesmo valor duplicado no caso. Mas como vocês são empresários, têm dinheiro, você não vai se importar, né? Com a multa 2 vezes. Vai? Vai ser. Professor, e no caso de notificar outra pessoa? Não dá nada também. Não, vai notificar outra pessoa, vai para outra pessoa. A infração que você assumir durante o período de 12 meses. Entendeu? Se o carro está no seu nome e você leva uma notificação por auto de infração que pega a placa, você tem quantos dias para identificar o infrator? Se você não identificar ninguém, você assumiu. Entendeu? Aí é problema. Se você tem um carro no nome de uma pessoa que não é habilitada, de outra pessoa, e esse carro avança o sinal vermelho, vai para a carteira de quem? De ninguém. Então não vai perder a permissão. Agora, se for abordado em blitz, aí vai para você. Compreenderam? Sim? Tem gente que fala assim, é só transferir os pontos. Transferir pontos é justamente isso, é você ter a notificação dada pela placa. Se foi dada somente pela placa do veículo, você tem um prazo de 15 dias para identificar quem estava dirigindo. É aí que você está transferindo os pontos. Mas não é todas, não são todas as infrações, todas as notificações que tem como transferir. Tá? Blitz de lei seca, por exemplo, se você for abordado, tem como transferir isso para outra pessoa? Não. Se você foi notificado por uma infração de dirigir sob influência de álcool, vai para você. Não tem como transferir para ninguém. Agora, se você não cometeu infrações, aí você paga lá a taxa, pega a definitiva, né? Taxa de R$100, baratinho. R$100 você gasta tomando café da manhã no aeroporto, não é isso? É porque um café é R$50, um pão de queijo é 25. 2 pão de queijo e um café, fechou os R$100, né? É assim. E a CNH vem dividida em categorias. Quais são? A, B, C, D, E. Digamos que só habilitado na categoria E. Posso dirigir veículos de categoria D? Pode. C? B? A? Não.
Categoria A é separada. Não, categoria A é para veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral, ou seja, motonetas, motocicletas e triciclos. Tá? Vocês sabem que é a diferença entre uma motoneta e uma motocicleta? Isso, é a forma de condução, tá? Vocês lembram da caminhonete e da caminhoneta? Lembra? Qual que tem mais estabilidade? A caminhoneta, né? Por ela ser fechada. No caso da motocicleta e motoneta, também tem um lance de estabilidade por causa da forma de condução. Na motocicleta, o motociclista vai montado. Tipo, um joelho não consegue encostar no outro. Enquanto que na motoneta, ele passa aí sentado, como se ele estivesse num banquinho. Alguém sabe dar um exemplo aí de motoneta? Bis, scooter, Jogue, Lambreta, Vespa. Olha só, as motonetas geralmente sim têm cilindradas inferiores às motocicletas. Mas não é isso, não são as cilindradas que definem. É a forma de condução, porque pode ganhar estabilidade ou perder. Por exemplo, na motocicleta, esse posicionamento montado faz com que o motociclista possa utilizar o corpo para executar manobras. Isso, de certa forma, dá mais estabilidade do que a motoneta, que esse posicionamento sentado dificulta a utilização do corpo para a execução de manobras. Por isso que as motonetas têm cilindradas inferiores às motocicletas. Entendeu? Mas tem muita gente por aí que tem uma mania de falar que não precisa de habilitação para conduzir bis. Precisa sim. Entendeu? Por quê? Porque ela entra como motoneta, a categoria A é para motonetas, motocicletas e triciclos. Uma que não precisava realmente é uma chamada de ciclomotor, que muitos aqui conhecem como mobilete. São motos com cilindradas até 50 cilindradas ou abaixo de 50 cilindradas, tá? Alguns municípios chamam até ela de cinquentinha. Ela, na verdade, não precisa de uma habilitação da categoria A, mas precisa de uma autorização para conduzir ciclomotor, conhecida como ACC. Recentemente, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, estava discutindo para que os CFCs apliquem também a ACC, mas seria meio que desnecessário. Motivo, se uma pessoa tem a opção para tirar a categoria A ou a autorização, você acha que ele vai escolher qual? A, porque a categoria A vai abranger também os ciclomotores, entendeu? Enquanto ele tirando só de ciclomotor, não vai abranger a categoria A. Então, por isso que a pessoa vai preferir tirar a habilitação da categoria A. Entendeu? Mas estava, sim, sendo discutido pelo Departamento Nacional de Trânsito, pelo Conselho Nacional de Trânsito, em reuniões consultivas para adicionar a ACC feita pelos CFCs, pelo Centro de Formação de Condutores. Tá? Agora, no governo anterior, chegou a ter uma certa discussão sobre a categoria A ser dividida em 3. A1, A2 e A3. Como assim? A1 para as motos com até 300 cilindradas. A2 para as motos com até 700 cilindradas. E A3 para as motos com mais de 700 ou até as mais de 1000 cilindradas. Entendeu? Eles iam dividir isso aí porque, de fato, tem muita diferença entre você conduzir uma Bis ou uma Kawasaki 1100. Tá? Aí eles queriam dividir. Mas, se essa lei realmente fosse levada à frente, né? Quem aqui está tirando a habilitação para moto? Então, vocês praticamente seriam os últimos beneficiados a ter a categoria A3. Entendeu? Diretamente. Porque se essa lei fosse aprovada, aí quem começasse a habilitação da categoria A, primeiro teria que passar pela A1, depois, se ele quisesse adicionar A2, depois, se ele quisesse adicionar A3. Entendeu? Mas isso parece que não vai ser levado, né, à frente. Ok? Outra coisa também, a categoria B já é para veículos com até 3.500 kg de PBT, peso bruto total, ou até 8 lugares para passageiros, excluído o lugar do motorista. Posso dirigir um Fiat Uno Mille com categoria B? Pode. E um Palio? Também não posso. Sim. E um Fiat 147? Uma Brasília? Variante? Burro Gel? V-Maguete? Todos esses trocinhos que eu estou citando é tudo da categoria B. Mas, posso dirigir um Opala com categoria B? Sim, e um Mustang? E uma Ferrari Enzo? E um Bugatti Veyron?
Ó, eu estou mencionando que desde os carros mais fracos do mundo até os mais potentes do mundo, e praticamente todos estão enquadrados na categoria B. O que eu estou querendo dizer é que a categoria B não muda, não tem alteração por causa do preço do veículo ou da potência do motor. O que muda a categoria ou é o peso ou o número de lugares. Entendeu? Então, posso dirigir uma Kombi com categoria B? Pode. Depende. Alguns modelos de Kombi, ou na verdade muitos modelos de Kombi, têm exatos 8 lugares para passageiros. São Kombis da categoria B. Só que existem modelos de Kombi com 10 ou até 12 lugares para passageiros. Kombis de 12 lugares para passageiros, que entraria na categoria de minivan. Qual é a categoria? D. Porque a categoria D é para veículos acima de 8 lugares para passageiros. Eu coloquei aqui mais de 8 lugares para passageiros, excluído sempre o lugar do motorista. Então, alguém sabe dar um exemplo de veículo que tem mais de 8 lugares para passageiros? Ônibus, micro-ônibus, Avião. vans, não, aí avião entra na brevê, aí a utilização da aviação civil. Mas categoria D, gente, ela foi criada como uma categoria visando o transporte coletivo regular de passageiros. Entendeu? Todo veículo de transporte coletivo poderia se enquadrar na categoria D. Hoje também, não, vou explicar ainda daqui a pouquinho. Acima de 8 lugares, tem mais de 8 lugares. Ônibus tem mais de 8 lugares. Micro-ônibus tem mais de 8 lugares, entendeu? Professor, o metrô também entra numa outra característica envolvendo cursos. Posso dirigir uma Hilux com categoria B de bola? Sim, a Hilux ela tem 2.900 quilos praticamente, não tem mais de 8 lugares. Ela é uma caminhonete da categoria B. Só que tem uma caminhonete aí, eu não sei direito o modelo, a F250, a Dodge Ram, tem modelos específicos de categoria B, mas tem alguns modelos que pesam 3.600 quilos. Uma F250 de 3.600 quilos, qual seria a categoria? C. Porque a categoria C é para veículos que pesam mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Peso bruto total, esse PBT, envolve o peso do veículo, da carga e de quem estiver dentro dele. Tem que somar tudo, entendeu? Por isso, do peso bruto total. Passou de 3.500 quilos, então se enquadra na categoria C. Posso dirigir, então, um caminhão com categoria C? Ó, o caminhão, gente, que eu estou comentando da categoria C, é o caminhão baú, caminhão de mudanças, muito utilizado por exemplo pelas Casas Bahia, Coca-Cola. Aqueles caminhões de mudança, eles são considerados caminhões de categoria C, que pesam mais de 3.500 quilos? Sim. Tem mais de 8 lugares para passageiros? Não. As 3 primeiras categorias, elas são divididas assim, ó. Categoria B é para carro particular, carro pequeno. Categoria C é para o transporte de carga. E categoria D para o transporte coletivo de passageiros. Entendeu? Acima de 3.500 quilos é um veículo de transporte de carga. Entendeu? Tanto que existem algumas especificações de algumas caminhonetes que chegam a ultrapassar 3.500 quilos. Agora, a caminhoneta, ela é feita especificamente da categoria B, que ela tem mais estabilidade, ela entra na classificação junto com o automóvel. Por isso que na rodovia não sinalizada, a velocidade para automóveis e caminhonetas são, para a pista dupla, na rodovia é de 110 km por hora, uma velocidade um pouco superior da caminhonete, que a caminhonete é um veículo específico para transporte de carga. Então, para que serve a categoria E? A categoria E, tal, unidade tracionada. Como assim unidade tracionada? Existe a unidade tratora, que é o veículo da frente, que você vira ele para um lado, vai, para o outro, normalmente, né? A unidade tracionada, ela passa a ser um veículo encaixado nessa unidade tratora, onde a partir desse instante, toda vez que você fizer uma curva, esse veículo vai meio que se dobrar. Alguém sabe dar um exemplo aí de um veículo dobrável, um veículo que se dobra? Carreta, categoria E. O que mais? Ônibus minhocão, ônibus sanfona.
categoria E. O que mais? Um bitrem, categoria E. Caminhão cegonha, categoria E. Ou até mesmo um carro com reboque. Muita gente tem uma mania de pensar que a categoria E é só para carreta. Carreta também. Na verdade, a categoria E existe por causa da soma desses dois veículos, entendeu? Entre o veículo principal, a unidade de tração, somada com a unidade tracionada. Só que só muda para a categoria E quando a soma dessas duas partes ultrapassa 6.000 quilos ou ultrapassa 8 lugares, a soma dessas duas unidades. Então, vamos lá. Fiat Uno, Celta, Gol, Palio, Corsa. Esses que a gente costuma chamar de carro popular, eles pesam ali entre 1.000 a 1.500 quilos no máximo. Os carros atuais, inclusive, estão até ficando mais leves ainda, tá? Mas o peso deles fica aí entre 1.000 a 1.500 quilos. 1.500 ainda quando está muito pesado. Por exemplo, tem pessoas que colocam som automotivo no carro. O som automotivo pesa. Tem gente que pega e tira os 3 bancos de trás. Coloca som automotivo. Aí coloca som também no porta-malas, né? Instala som nas portas. Você percebe que um carro desse já fica um pouco mais baixo. Aí a pessoa, para completar, rebaixa mais o veículo. Coloca umas rodas aro 17. Instala um farol xenon. Coloca uma luz dentro do carro e sai por aí, como ele costuma dizer, truvando, né? Esse carro aqui, segundo ele, está truvando, tá? Está pesando ali quase 1.400, 1.500 quilos. Na pesagem ele fica um pouco pesado, mas... Então pensa bem, um Fiat Uno Mille, rebocando um carrinho de cachorro-quente. Qual é a categoria? B de bola. Fiat Uno Mille mais um carrinho de cachorro-quente, se você somar os dois, passa de 6.000 quilos? Não. Passa de 8 lugares? Não consegue nem ultrapassar 3.500 quilos. Por isso, que quem tem um carro pequeno e um reboque simples, leva numa boa. Não muda de categoria. A mudança, ela é mais brusca. Estou dirigindo, digamos, uma caminhonete, uma Hilux, rebocando um trailer. O trailer que eu falo é o trailer casa, né? Trailer que no documento vem capacidade para passageiros. Então, se você somar esses dois veículos, qual é a categoria? Ele pode não ultrapassar pelo peso, mas pode ultrapassar pelo número de lugares, porque você vai ter que somar os lugares do veículo principal mais os lugares do trailer. Se somar tudo e ultrapassar 8 lugares, então antes, um veículo que sozinho é considerado categoria B, rebocando um trailer, acabou de se tornar categoria E. Ou então, a categoria C, que também vai no embalo. Categoria C é para caminhão, mas digamos que não é o caminhão normal, é o caminhão articulado, conhecido por todos como carreta. Carreta tem como separar a parte da frente da parte de trás? Só a parte da frente, que é conhecida como cavalinho, pesa mais de 3.500 quilos? Sim. Só o cavalinho da carreta, gente, ele sozinho é categoria C. Mas, se colocado ao semi-reboque e somar tudo, passa de 6.000 quilos? Sim. Não ultrapassou pelo peso, ou pelo número de lugares, mas ultrapassou pelo peso. Então, antes, um veículo que sozinho é considerado categoria C, se estiver com semi-reboque, se torna categoria E. E a categoria D vai no embalo. Categoria D é para ônibus, mas digamos que não é um ônibus normal, é um ônibus articulado, conhecido por todos como minhocão, o ônibus sanfona. Aquele ônibus ele é encaixado. Aquele encaixe faz praticamente com que 2 unidades somadas passa de 6.000 quilos? Sim. Passa de 8 lugares? Sim. Aquilo é um ônibus da categoria E. Ao todo fica assim, Categoria B é para carro pequeno, rebocando um trailer na E. Categoria C é para caminhão, mas a carreta na E. Categoria D é para ônibus, mais um ônibus minhocão sanfonado na E. Observe que cada uma tem um exemplo na categoria E, exceto a categoria A, que é separada das outras. A forma de condução muda completamente, e é justamente por isso que ela é totalmente separada. Os outros carregam a mesma base. Um automóvel tem volante, câmbio, embreagem, freio, acelerador.
Assim você vai ter no caso do caminhão, do ônibus ou do veículo articulado. Já a categoria A é guidão, né? Você tem pedais diferentes, a forma de passar a marcha e ainda o senso de equilíbrio. É por isso que ela é totalmente separada das outras. A base é totalmente diferente das outras. Tá? Agora, se você quiser ter todas, né, seria A, E. Se você tem só a categoria E, então você tem todos esses aqui. Tá? Não tem a categoria A. De toda essa explicação, quero mudar de categoria. Quero então da categoria B para a categoria C. Quanto tempo de B eu posso ir para C? 1 ano. Conta o ano da permissão? Sim. Conta. 1 ano de permissão você já pode mudar para a categoria C. Mas, se você quiser, você pode também pular da categoria B direto para D. Quanto tempo de B você pode ir para D? 2 anos. 2 anos. 1 ano de permissão e 1 ano de definitiva. Então, o que fazer na categoria C? Explicação. A categoria C, hoje, praticamente é considerada uma categoria extinta. A maioria das autoescolas nem oferecem mais serviço de categoria C. A maioria das autoescolas são categorias A, B, D, E. A categoria C meio que ficou exclusa. Teoricamente existe. Pode cair na prova? Pode. Mas na prática, ninguém tira. Pensa comigo. 1 ano de B, você vai para C. Assim você vai poder dirigir caminhão e carro pequeno. Mas, se você esperar 1 ano de permissão e 1 de definitiva, você pula para D. Assim você vai poder dirigir ônibus, caminhões e carro pequeno. Entendeu? Por isso que a maioria por aí vão falar para vocês, não, a categoria C não existe mais não. Teoricamente existe. Tá? Pode cair na prova. Outra coisa, tem como pular da B para E? Não. Ou você passa pela C, ou você passa pela D. Se eu chegar na categoria D, quanto tempo depois eu posso ir para E? 1 dia. Eu coloquei 1 dia ali, na verdade, só para ilustrar, tá? Porque é assim, chegou na categoria D, já posso dar entrada na E. Não precisa esperar nada. Ir direto da B para E, que não tem como. Ou você passa pela C, ou você passa pela D. Se eu chegar na categoria C, tem como pular para E? Tem. E qual é o prazo? 1 ano. 1 ano, tanto faz da C para D, quanto da C para E. Então, o que o Código de Trânsito quer dizer com essa palhaçada? O Código de Trânsito ele quer deixar claro que você não pode sair de um carro pequeno para carreta. Você não pode sair de um carro pequeno para ônibus minhocão. Ele primeiro quer que você tenha alguma experiência com algum veículo pesado antes de ir para os articulados. Aí você escolhe o melhor caminho. Note que pelos 2 caminhos dá um prazo igual. Ó, 1 ano de B eu vou para C e mais 1 ano para E. Gastei quanto tempo? 2 anos e pouco. Ou espero logo esses 2 anos na B, em seguida dou entrada na D e depois dou entrada na E. 2 anos e pouco. Entendeu? Existem esses 2 caminhos porque o Código de Trânsito quer deixar claro para você não sair diretamente para veículos articulados sem antes ter passado por alguma experiência por algum veículo pesado. Tá? Opinião minha. Eu acho que deveria unificar a categoria CD. Na minha opinião. Como assim? Da seguinte maneira. O que eu vejo de coerência, de a unificação dessas 2 categorias é para que justamente você possa ter a experiência tanto do caminhão quanto do ônibus já na autoescola. É basicamente assim, a minha ideia, tá? Na unificação da categoria CD ficaria, hoje a exigência das categorias C ou da categoria D são de 15 aulas. A maioria das pessoas por ainda não ter biometria pega somente 5 aulas, só que a exigência mesmo da lei são 15 aulas. Dentro dessas 15 aulas, eu reduziria para 10 aulas. 5 aulas no caminhão baú e 5 aulas no micro-ônibus. Assim ele já teria as aulas já com uma experiência dos 2 níveis, tanto de categoria C quanto de categoria D. Entendeu? Aí a pretensão dele, ele iria escolher, a pessoa, o candidato iria escolher qual dos 2 veículos ele iria fazer a prova prática. Se ele tirasse a categoria CD,
e quisesse fazer a prova, por exemplo, no micro-ônibus, ele começaria as 5 primeiras aulas num caminhão e terminaria as 5 últimas no micro-ônibus. Logo na sequência, a prova no micro-ônibus. Mas se ele pretende para fazer a prova no caminhão, então ele começaria as 5 primeiras aulas no micro-ônibus, terminaria as 5 últimas no caminhão e fazia a prova no caminhão. Entendeu? Isso é a minha opinião de como, se eu pudesse alterar o código de trânsito, eu faria essa alteração. Outra alteração que eu vejo que seria plausível na categoria B, criar um nível de categoria B especial para veículos super esportivos. Hoje no Brasil, uma pessoa com alto poder aquisitivo, ele pega lá, sei lá, dirige um Fusion, um Sonata, um Elantra, carros que, se a gente for analisar a nível mundial, são carros fracos, comparados a Lamborghini, a Porsche, a Ferrari. Aí uma pessoa com alto poder aquisitivo sempre dirige ali um Fusion. Um dia ele tem a ideia, vou comprar uma Lamborghini. Compra. Aí a possibilidade dele se envolver num acidente é altíssima, justamente porque é muito diferente dirigir um veículo desses que a gente tem no Brasil com esses veículos super esportivos importados. Entendeu? Às vezes, quando eu vejo reportagens assim, acabou de tirar o carro da concessionária e destruiu o carro. Por que será? Porque ele achou que era só acelerar. Entendeu? Sendo que dá muita diferença você ter um veículo de tração traseira super esporte para um veículo de tração dianteira que nós temos no Brasil. E ele não vai ter nenhuma licença especial para isso. Ele simplesmente vai comprar, ter dinheiro e colocar em prática. Entendeu? Mas, né, provavelmente não fazem isso porque vão mexer com os ricos. E aí eles não vão querer mexer com a licença especial da categoria B. Entendeu? Agora, eu acho plausível essas mudanças. Porém, eu falei 2 anos e pouco para chegar na E aqui, ó, mas tem uma exceção. Quem? Acho que todos vocês aqui, né? Pessoas que estão tirando a carteira com 18 anos de idade, não é isso? Todos vocês aqui não têm 18 anos? Então, pegou a permissão, 1 ano depois, quantos anos você vai ter? 19. Mais 1 ano de B, quantos anos? 20. Posso mudar para a categoria D ou E? Não. Essas 2 categorias aqui, ó, seriam consideradas também categorias de profissão. Eles exigem uma idade mínima de 21 anos. Ó, das informações agora que eu coloquei no quadro, todas costumam cair na prova. É um resumo dessa tabela aí da página 39. O que eu fiz? Peguei as informações da tabela as mais importantes e coloquei aqui no quadro. Até a idade mínima da categoria D e categoria E, 21 anos, costuma cair também. Tá? É chamado aí pela Organização Mundial de Saúde como maioridade intelectual. Dizem que a pessoa só costuma observar seus objetivos na vida após os 21 anos, na maioria dos casos. Antes dos 21 anos, a maioria das pessoas pensa que a vida é só narguilé, né? Viper, truvar, o que mais? Funk, né? Agora, depois dos 21 anos, é que a pessoa vai começar a perceber que a vida também é boleto, né? Fralda, leitinã, né? Que mais? Todas essas coisas aí que a pessoa começa a pensar, caramba, tem que pagar as contas, né? Porque até os 18 anos, boa parte da população costuma pensar assim, quando eu completar 18 anos, eu tô doido para completar logo os 18, para eu ter minha casa, meu carro e R$1 milhão na conta. Porque é do nada, entendeu? Do nada vai acontecer isso, não vai? É o pensamento da pessoa até completar 18 anos. Aí quando ele completa 18 anos, ele descobre uma coisa muito boa. O quê? Agora ele responde por crime. Tá? E aí ele fica revoltado que não tem o dinheiro na conta, nem o carro e nem a casa. Aí comete um crime e vai preso. Entendeu? Aí fica pensando, quando eu cometia crime aos 16 não dava nada. Porque ele não era penalmente imputável. Agora ele se tornou penalmente imputável, aí a ficha cai. Que nada era do jeito que ele pensava.